Vê se você reconhece isso aqui. Atenção, atenção! Está passando na frente da sua casa o carro da coxinha. Vem, criançada! Pede para a mamãe, pede para o papai e chame a vovó. Coxinhas já prontas para o seu lanche. É só se deliciar. Coxinhas por apenas R$1. E aproveite a grande promoção. Levando 7 coxinhas, você só paga R$5. E tem mais. Leve 15 coxinhas, pague apenas R$10. Venha aproveitar essa delícia. Bom, gente, e hoje você deve estar se perguntando, né? O que coxinha tem a ver com a palavra de Deus, né? Mas hoje nós queremos falar pra você. O que a gente quer falar pra eles? Que tipo de coxinha você é? Qual é o seu tipo de coxinha? Para uma coxinha ser boa, Thaís, o que precisa para ter uma boa coxinha? Bom, uma coxinha boa, ela tem 3 características. Ela tem, primeiramente, a fritura por fora, né? Gente, esse aqui é o Aslan. O Aslan. Ele está querendo vir pro ele colo. Ele tá querendo aparecer hoje. Ele quer colo, é que nem criança, não liga não. Bom, para uma coxinha ser boa, ela tem 3 coisas. Primeiro, ela tem a fritura, né, que é a parte de cima. Uma coxinha boa, ela não é aquela coxinha murcha, né? Você já vê aquelas coxinhas pálidas, sem cor de nada, meio, às vezes meio preta, né, meio esquisito. Não, uma coxinha boa, ela tem uma fritura, ela é crocante, ela não é mole nem velha, né? Ela tá bem crocante. A segunda coisa que uma coxinha tem é a massa. A massa tem diversos tipos. A minha preferida é de macaxeira. E a sua, qual é? Coloca aqui. Já eu gosto de trigo. Assim, macaxeira não é ruim, mas, cara, a coxinha de trigo é muito melhor. Qual tipo de coxinha você gosta? Você prefere coxinha de macaxeira ou de trigo? Escreva aí. Tem umas de batata também, né? Eu acho que tem. De batata? É, já vi. Não, nunca comi. Acho que dá pra fazer com qualquer tubérculo, seja batata. Ah, já fiz de batata doce. Já fiz aqui. Ah, é verdade. Desenho, você depois muito gostoso. Se você quiser a receita, coloca aí. Hashtag quero a receita da coxinha. Quero a receita da coxinha. Então vamos lá, Thaís. Pra ter uma boa coxinha... Então, precisamos de uma fritura correta, o que né? Que é a fritura? O que é a fritura? É a parte de fora, é a capa. Né? Se você é fitness, também é a parte externa que leva o entorno, né? É o assado ou frito, é aquela parte que vai ficar douradinha. Crocante, né? Crocante, é importante ser crocante. Uma boa coxinha ela é crocante. E para ela ser crocante, é colocado um tipo específico de farinha, seja farinha de rosca, seja farinha de linhaça. Tem várias farinhas que dá pra dar esse aspecto dela crocante. Tá. Né? Aí depois vem a massa. Depois vem a massa, que pode ser de macaxeira. Tem várias pessoas dizendo que é de macaxeira. Olha, a Cibele diz que gosta de batata doce. A Bélia de macaxeira tá dizendo também. Olha, Yasmin gosta de trigo, a Yasmin é das minhas. O Yarlis gosta de trigo. A Judite de trigo. O Ronaldo... Ixi, acho que macaxeira tá ganhando. Gente, cadê o pessoal de trigo? O pessoal gosta de trigo não sabe o que é bom, né, gente? O bom mesmo é macaxeira. Mas enfim, então nós temos a parte de fora, que é a fritura. Tem a massa. E a terceira coisa, que é o mais importante, é o recheio, né? O recheio. Uma boa coxinha, ela tem um bom recheio. Que seja lá frango desfiado, com bastante cheiro verde. Quem gosta de cheiro verde? Eu amo. Cara, tem uma coxinha lá da Ragazzo, assim, parece que é ruim. A gastrite que lute, mas uma coxinha de calabresa. Você já comeu? É bom. Cara, essa coxinha... Eu tenho problema de gastrite, então, cara, eu como, dá logo refluxo essa coxinha. Mas ele come ciente que vai passar mal, cara, mas às vezes vale a pena, né? Assim, tirar um dia no mês para poder comer essa coxinha de calabresa, vale a pena. E tem coxinhas boas com recheio de catupiry. Então, vamos lá. Para a coxinha ser boa, existe a fritura, existe a massa, existe o recheio. Tá aí, sabe? Eu vou contar uma história real, gente, uma história verídica, uma história cidade alerta aqui, uma história real. Essa é real, gente. Que aconteceu. Eu nem sei se ela já sabe que a gente vai contar a história dela, mas eu avisei ela. A gente vai contar a história da Tati, a esposa do Ciclei. E aí ela deu uma coxinha lá do Santa Maria. Você já comeu a coxinha do Santa Maria?
Se você já comeu, Se aguenta o você coração já aí. comeu, aguenta o seu coração. E se você ainda não comeu, pense 2 vezes, né? Coitado da Tati. Mas eu vou falar. A Tati, ela chegou lá no Santa Maria e lá tem uns salgados expostos, né? E ela tava morrendo de fome. Sabe quando você tá morrendo de fome e não tem nada melhor do que você... Assim, se você chutar o pau da barraca nesse dia, né? A gente não faz isso sempre. Mas você vê aquela coxinha bem fritinha. E aí você compra uma lata de Coca-Cola, sabe? Ai, que você abre... Ai, que delícia. Aí a Tati, ela comprou essa coxinha. Pagou a coxinha. Na primeira vez, na primeira mordida, ela mordeu a coxinha. Quando ela tirou, gente, a Thaís fala, começou o quê, meu amor? A fervilhar. A Sei lá fervilhar como de fala. tapuru. Você tem noção? Ela mordeu a coxinha. Quando ela olhou, tava cheio de tapuru. Imagina todos aqueles tapurus andando na coxinha que você acabou de comer. E quando a Thaís me contou essa história essa semana, eu pensei, nossa... E eu não vou esquecer dessa história. Dá uma boa ilustração e dá uma boa mensagem nisso. Cara, a coxinha tava linda, a coxinha tava bonita. E na hora que ela mordeu, tapuru. Um monte de tapuru dentro. E a gente entrou nesse assunto, né? Porque a gente estava cozinhando, a gente esqueceu uma panela aberta e pousou uma mosca dentro. A gente falou, cara, isso aqui a gente não pode continuar assim, ou tem que esquentar, ou tem que jogar fora, eu não sei. Mas foi o que aconteceu naquela coxinha. Aquela coxinha de frango, na hora que ela mordeu, um monte de tapuru. Cara, eu não sei você, mas se você for no YouTube, eu pesquisei. Há muitas pessoas que comendo no terminal, aquele de R$1, mais o suco. Cara, eu comi muito quando eu trabalhava no Não centro. tenho coragem. R$1, um monte de salgado com tapuru dentro. Era bonito por fora, parecia gostoso, mas estava cheio de tapuru. Isso lembra também, Thaís, um versículo, né? Jeremias 17:10. O que diz esse versículo? Vou ler aqui pra vocês. Diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Está lá em Jeremias 17:10. Jeremias Se você 17:10. quiser anotar. Daí, o que a coxinha tem a ver com tudo isso? E essa história que o Mateus contou nos exemplifica muito bem. É porque assim como a coxinha, nós temos uma capa exterior, né? Nós temos toda a nossa aparência, aquilo que a gente passa para as pessoas, a nossa personalidade, né? Aquilo que a gente fala, as nossas ações, elas são o que a gente passa para as pessoas, é o nosso externo, é a nossa fritura. E nós temos também o nosso interior, né? Que é a nossa alma ali, que é a massa, né? Aquilo que a gente pensa, que a gente sente, mas tem também o nosso recheio, que é, se você tem aí o Espírito Santo de Deus, e será que o seu recheio, como está o seu recheio? Que tipo de recheio você tem? Que tipo de coxinha você é? E é isso que a gente quer falar hoje com você, e que você reflita muito. E no final você consiga dizer que tipo de coxinha você é e que tipo de coxinha você deseja ser. Thaís, tu poderia ler de novo esse versículo? Então, gente, anota quando a gente leu esse versículo pulou aos nossos olhos quando nós lemos a Bíblia. Olha que versículo fantástico, Jeremias 17:10. Vou ler de novo para você. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, gente, olha, presta atenção. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o seu recheio. Ele sabe, você pode ser uma coxinha linda, como a coxinha do Santa Maria da Tati, mas Ele sabe o que está dentro. Será que Ele sabe se dentro tem um bom recheio ou se dentro está cheio de tapuru? Se está apodrecendo por dentro? Ele sabe. Então, você pode passar a imagem que for para as pessoas, mas Deus sabe qual é o seu recheio, porque Ele sonda o seu coração e Ele examina a sua mente. E olha só como o versículo completa. Ele vai recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, gente, se Jesus voltasse hoje, como Ele recompensaria você? Quais seriam as suas obras? Qual seria a sua conduta? Qual seria o seu recheio?
Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Isso, e a Thaís é especialista, que ela é uma empresária do ramo de alimentação, também é uma pastora, brincadeira, tá? Que o pessoal gosta de bagunçar com ela. Não deixa a Dandara ouvir isso aqui, não deixa ela ouvir, que senão vai ficar puxando o pé. Mas, gente, nós já ouvimos falar que uma coxinha, ela tem a parte externa, que é a fritura, tem a massa e tem o recheio, que é o mais importante, que é o que dá o sabor e aquilo que é mais interessante. E hoje nós vamos falar que na nossa vida nós podemos ser um de 3 tipos de coxinha. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de coxinha. E olha só essa tecnologia aqui, ó. Que tipo de coxinha você é? Você é uma coxinha bonita como essa, grande, olha só a comparação com o livro, né? Que coxinha imensa, que coxinha bonita, dourada, com a fritura fantástica, com recheio gostoso. Ou você é uma coxinha ruim, tá? Então nós vamos falar do primeiro tipo de coxinha, que nós vamos falar é bonita por fora, mas estragada por dentro. O primeiro tipo de coxinha, escreva aí no seu bloco de notas, pegue um caderno, pegue o seu caderno de anotações, a sua Bíblia, que nós vamos falar sobre muitos versículos, nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus. O primeiro tipo de coxinha é bonita por fora, mas estragada por dentro. Bonita por fora, mas estragada por dentro, como foi o caso da coxinha da Tati. Olha só o que diz em Salmos, no capítulo 32, versículos de 2 a 5. Salmo 32, de 2 a 5. Preste atenção, tá? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só o interessante que Davi falou. Ele fala o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois a mão de Deus pesava sobre Davi. Sabe aquela coxinha? Sabe por que aquela coxinha da Tati estava podre? É porque no momento que eles estavam fazendo o recheio, eles não tiveram a higiene necessária, não tiveram o cuidado necessário. Então veio uma mosca, pousou ali dentro daquele recheio e depositou os seus ovos. Depositou os ovos dentro ali daquela coxinha. E aqueles ovos, aquela sujeira, ela se multiplicou. Aquela impureza dá a luz ao pecado. E na mesma coisa na sua vida. Quando você permite que o mundo deposite dentro de você, quando o mundo deposita suas paixões, os seus desejos, a sua imoralidade, tá até escrito aqui, ó, o seu descontentamento, a sua falta de alegria em Deus, a sua reclamação, mulher, do seu marido. Quando no seu interior você coloca lascívia, coloca inveja, coloca pecado, aquelas coisas que você sabe que são as obras da carne, quando você deixa essa mosca, o diabo, o mundo, essas mosquinhas, a sua própria carne, porque às vezes, né, Thaís, às vezes coloca culpa no diabo, no mundo, mas o nosso eu... O nosso eu é a pior coisa, pior que Satanás. Exato, nós somos os nossos piores inimigos. Então quando a gente deixa aquilo ser depositado dentro de nós, a gente não faz nada com isso, a gente não esquenta com a palavra de Deus, a gente não confessa, não expõe, não lava, não limpa, a sua vida, gente, pode parecer bonita, pode parecer uma coxinha maravilhosa, mas por dentro está cheio de tapuru. É aquilo até uma vez que Jesus falou: olha, vocês são como sepulcros caiados. Né? Caiado não é uma coisa ruim, caiado é uma coisa bonita, né? Caiado é uma coisa pintada com cal, que era bonito. Era mas a pintura, né, que eles usavam na época. Então aquilo para eles representava assim, quando ia pintar uma casa, era pintado com cal. Inclusive até hoje, se você for
países como a Grécia, as pessoas pintam as casas com cal ainda. Isso. E o caiado, ele não é ruim. O caiado é pintado, mas o problema desse versículo era sepulcros. Ou seja, tinham corpos mortos cheios de tapuru. Que estavam apodrecendo. Apodrecendo lá dentro. E, gente, a sua vida, como a Thaís leu naquele versículo, a gente acha que Deus não sabe, que a gente consegue esconder do mundo todo. Mas nós não conseguimos esconder do mundo. Sim, desculpa, nós podemos esconder do mundo por um pouco período de tempo. A Bíblia fala diversas vezes que tudo aquilo será revelado. Nós conseguimos esconder por um pouco período de tempo, mas em um momento será revelado. Mas Deus, Ele conhece os nossos pensamentos e o nosso coração, como diz em Jeremias 17:10, e Ele vai retribuir, gente, não apenas por aquilo que você faz, mas por aquilo que você faz em seu pensamento, em seu coração. Lá no Sermão do Monte, Jesus falou que se você desejar só no seu coração a mulher do próximo, você já está em pecado. Então, gente, tenha muito cuidado se a mosca do mundo, da carne ou o diabo tem depositado coisas dentro de você, porque se você deixar que o mundo, que o diabo e que as coisas, os seus desejos carnais depositem coisas, você vai cair, você vai ser cheio de tapuru. Então essa é a primeira coxinha, bonita por fora, mas estragada por dentro. Deus, Ele conhece o seu interior, sabe o que você pensa, sabe o que está escondido no seu celular. Você pode apagar o histórico, claro, e as pessoas talvez nem descubram, mas Deus conhece e Deus vai retribuir. Estava conversando com uma pessoa e falava assim, não pastor, mas eu não vejo nem sexo explícito. Eu podia estar vendo sexo explícito, não, eu tô vendo danças sensuais. Eu estou vendo coisas sensuais, né? Eu bem que poderia estar vendo abuso sexual, imoralidade, pedofilia. Como se pecado tivesse pecado maior ou menor. Pecado maior ou menor. Então, você percebe a loucura? Você percebe que quando você assiste aquele filme com sensualidade, aquele filme que aparece partes do corpo com sensualidade... É a mosca pousando. É uma pequena mosca, gente. Uma mosca, ela vive no máximo 24 horas. Aquela mosca, ela vai pousando na sua vida e pequeno ovo, aquele negócio que você não consegue nem ver com os olhos. Cara, aquilo vai se tornar como tapurus. Olha só, Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 2, fala assim. Lucas 12, de 1 a 2, para você anotar. Olha só o que diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento, ele é conhecido para colocar só um pouquinho e aquilo ali começa a fermentar, a crescer. Então olha só, você deixa um pouquinho, um filme, um funkzinho que você gosta de funk, né? Gosta da batida do funk, você escuta só um funkzinho, né? Aquela imoralidade, aquele negocinho, aquela bunda, você tem aquele pouco de reclamação, né? Você, cara, eu não reclamo muito, mas você deixa aquele descontentamento crescer no seu coração, né? E nós vimos que, o que nós temos que pensar na meditação dessa semana, né? Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pense nestas coisas, né? E é a substituição. Os pensamentos moldam os meus sentimentos. Pensar vai moldar como você se sente. E os sentimentos se tornam em ações. Então, tenham cuidado, Lucas 12, de 1 a 2. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser revelado. As coisas, gente, o seu pecado, aquilo que você sabe, aquela ira que você tem guardado no seu coração, aquela pequena maldade que você tem deixado crescer, essas coisas são pequenos fermentos e eles vão ser revelados. A Bíblia fala, Lucas capítulo 12, de 1 a 2, não há nada escondido que não vai ser revelado. Vão descobrir a sua raiva contra aquele irmão, vão descobrir o seu ódio contra aquela outra pessoa.
Vão descobrir. Cara, eu não ia nem falar esse versículo, mas eu tenho que falar para vocês. Deixa eu abrir esse versículo, que eu não tá nem nos nossos tópicos aqui. Mas falando, Deus tocou no meu coração para falar sobre ira, e eu quero falar aqui com você sobre este versículo. Só um momento, deixa eu procurar. E olha esse versículo como é incrível, como Deus fala através dele, ó. Tá em Levítico, no versículo 19, no capítulo 19, versículo 17. Levítico, capítulo 19, versículo 17. Eu vou até jogar aqui nos comentários para você que está acompanhando a live, tá? Levítico 19, versículo 17. Olha só esse versículo. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza. A gente deve repreender. Uma igreja que ama, não é aquela igreja que, tudo é permitido. Não, deixa a vida, cada um levar a sua vida. Quem sou eu para julgar? Não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Olha o que a Bíblia diz. Olha como a Bíblia é incrível. Que fantástico é a palavra de Deus. Ela fala diversas vezes para a gente não deixar esses ovos de moscas entrarem no recheio da nossa coxinha. A coxinha é a nossa vida. E as pessoas, elas vão descobrir. Vai descobrir. Sabe por quê? Pastor, como é que vão descobrir se eu apaguei tudo? Pelo resultado que vai ter na sua vida. Pelo resultado da sua vida vão descobrir. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você planta, você vai colher. Tá plantando imoralidade? Ei, vocês! Tá plantando imoralidade? Os cachorros aqui não pode ninguém passar na frente. Ei, vocês, seus bravos! Se você tá plantando imoralidade, se você tá plantando ira, tá plantando reclamação, tá plantando rebeldia, de Deus não se zomba. Você vai colher os frutos desse pecado. Mas eu podia estar vendo pornografia pesada. Começa com um pouquinho que você vai chegar lá. Não, mas eu podia estar traindo, eu estou vendo pornografia. Começa com a pornografia que você vai trair. A sua família vai ser destruída. O seu futuro vai ser destruído. A sua vida vai ter um resultado, bom ou ruim. As coisas vão ser reveladas, o pecado será revelado. A traição vai ocorrer. Você, jovem, mas eu não sou casado. Você vai cair. Você vai ter vai pegar uma doença. Vai ter aquela gravidez indesejada. Vai ter que parar os sonhos que Deus tinha para você, porque você está deixando moscas plantarem ovos na sua vida. Você é aquela coxinha bonita por fora, mas estragada por dentro. E aí no versículo 8 de Gálatas capítulo 6, versículo 8, fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está semeando para a carne? O seu recheio vai estragar. Mas se você está semeando para o Espírito, do Espírito você vai colher a vida eterna. Tito 1,16, anote essa referência. E tomara que não esteja falando de você. Diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito 1,16. Gente, como nós falamos sempre na nossa igreja, tem uma frasezinha aqui, ó. Melhor um pecador arrependido do que um falso justo. É melhor, se você pecou, se você viu besteira, se você traiu, se você se irou, se você fez algum pecado, é melhor você chegar, bater no peito e confessar e falar: eu pequei,
eu sou um pecador, eu preciso de ajuda. Porque em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz que todo aquele que confessa, né, ao irmão, e esse irmão é um justo, uma pessoa que ama a Deus, ora, seu pecado é perdoado e você é curado. Você é curado através desse processo de confessar. Então, gente, melhor um pecador arrependido, mais vale um pecador arrependido do que um falso justo. O primeiro tipo de coxinha é bonita por fora, mas estragada por dentro. Agora nós vamos para o nosso segundo tipo de coxinha. O segundo tipo de coxinha é aquela coxinha que às vezes a gente vê por aí também, né? Que é a coxinha que ela é feia por fora, mas ela é boa por dentro, né? Você já comeu uma coxinha assim? Eu já comi. Bom, um dia desse, eu comprei uma coxinha que todo mundo dizia, essa coxinha é muito boa, muito boa. Mas quando eu mordi essa coxinha, quando eu peguei essa coxinha, ela tava com tanto óleo, tava jorrando o óleo da coxinha. Que a coxinha tava até boa, gente. Não tava ruim não, ela tava boa, o recheio dela era maravilhoso. Era uma pessoa que sabia cozinhar bem, muito bem, um amigo nosso, que sabia cozinhar muito bem, o recheio dele era maravilhoso, vinha com muito frango dentro da coxinha, mas por fora tinha tanto óleo que molhou a minha mão e dá uma gastura. Não sei se você é assim também, um pouco que nem eu, mas quando você vê muito óleo, a gastrite chega, já dói só de olhar. Já dá aquela gastura, né? Eu sou um pouco assim. Gente, eu lembro que eu fiquei um tempão sem comer coxinha desde que eu vi essa coxinha, porque de tanto óleo que ela tinha, ela não aparentava boa, apesar de que o recheio dela era bom. E nós vemos muitas coxinhas assim como vemos muitas feia pessoas... por fora, mas... Feia por fora, boa por mas dentro. boa por dentro. Assim como às vezes tem coxinha que você chega lá no supermercado, na padaria, ou na lanchonete, sei lá, que ela tem até um bom recheio, mas ela tá feia, não tá no formato de coxinha, a pessoa não conseguiu fazer, ou ela tá pálida, a fritura... cheia de óleo, às vezes tá muito queimada, ou né? às vezes tá muito queimada, ou às vezes ela não tá mais crocante. Já pegou a coxinha que tá velha? Ela já não tá crocante, já tá borrachuda. Então assim, apesar de que o recheio tá bom, mas tá feia por fora. Ei, Thaís, mas o que a gente tá falando? A gente tá falando de beleza física? Não, é aí que a gente vai, que eu quero explicar e deixar bem claro pra vocês. Então, o que é a pessoa que tem um bom recheio, que é como essa coxinha, que tem um bom recheio, mas que é feia por fora? Não quer dizer, não queremos falar sobre beleza física, belezas exteriores, mas a fritura é aquilo que, uma boa fritura, uma boa aparência exterior da coxinha, ela é aquilo que a gente passa para as pessoas, é aquilo que nós demonstramos, é o nosso testemunho, são nossas atitudes, é aquilo que as pessoas estão vendo de nós. Quando a gente vê uma coxinha na padaria, a gente não vê o que está dentro, a gente não consegue provar, mas a gente vê o exterior, né? Seja qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente vê por fora. Então, hoje eu queria que a gente refletisse nisso. O que as pessoas estão vendo de nós? O que é essa capa exterior? O que as pessoas, o que nós estamos passando? Aí você pode dizer, Thaís, mas o que importa é o recheio. E o mais importante é o recheio, né? E de fato, o mais importante é o recheio, né? O mais importante é ser bom. Se você assiste MasterChef, ele fala, o mais importante sempre é o sabor. De fato, o mais importante, gente, na nossa vida é ter o Espírito Santo. A gente ter Deus de verdade no nosso coração, a gente estar limpo por dentro, a gente não ter tapurus apodrecendo dentro de nós, é não ter pecado escondido, é ser alguém que se arrepende, é ser contrito. Isso é mais importante que tudo. E isso é inegociável, com certeza, ter um recheio. Ser cheio do Espírito Santo é o mais importante. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Deixa eu ler para vocês aqui esse versículo. Deixa eu só me achar aqui. Tá aqui. Diz assim, em Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, gente, olha só o que diz a Bíblia. Sim, ter o recheio é mais importante, mas olha o que Jesus quer de nós.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Anote aí, Mateus 5,16. É o próprio Jesus que está falando isso, ele está lá no Sermão do Monte. Então, deixa eu ver se eu entendi, Thaís. Essa coxinha que é feia por fora, mas a boa por dentro, é aquela coxinha que é boa por dentro, mas não tem as ações, não demonstra no seu procedimento, é? Sim, calma aí, que eu já cheguei aí. Uhum. O que a gente quer falar pra você é que sim, ter o Espírito Santo, ser cheio de Deus e ter uma consciência limpa é o mais importante de tudo. Mas Jesus está nos falando aqui que aquilo que a gente passa para as pessoas, o testemunho que a gente passa, é tão importante também. É muito importante também. Porque aquilo que a gente faz, a gente influencia outras pessoas, mesmo você não querendo. E Jesus disse para a gente brilhar a luz, a nossa luz diante dos homens. E que luz é essa? É o Espírito Santo. Então aquilo que nós temos dentro precisa ser mostrado por fora também. Afinal, se você entrasse numa padaria hoje e tivesse duas coxinhas lá, uma coxinha com aquela fritura bonita, bem douradinha, né? Crocante. Você toca assim, chega, faz de tão crocante que tá a coxinha, né? Bonita, com formato perfeito, bem grande assim, que você vê, isso aí vai encher o bucho, né? Que a gente olha quando a gente vai ver, será que isso vai encher? O custo-benefício. Eu não sei, né? Você, né? Mas quando eu vou comprar um negócio, tem um dinheiro, eu falo assim, cara, o que vai encher mais com a quantidade que eu tenho, que eu tenho aqui de dinheiro, né? Então, tem essa coxinha grande, bonita, com uma fritura perfeita. E tem uma coxinha do lado, mesmo valor, né? Mas essa coxinha tá mole. Ela tá se desfazendo bem assim. Ela já tá pálida, parecendo que já tá lá há dias já. Então a primeira é bonita e a segunda é pálida, mole. Pálida, mole e feia. Se você tivesse R$2 no seu bolso e as duas coxinhas fossem R$2, qual você compraria? A 1 ou a 2? Coloque aí, seja no Instagram ou no YouTube, coloque aí nos comentários. Escreva se você queria a coxinha aquela crocante, ou queria 2, aquela coxinha já meio molenga, sabe? Aquela coxinha que você vê de R$1, todo mole assim, toda. Ou aquela coxinha bem bonita. É uma coxinha desse tipo aqui, ó. Essa aqui é a coxinha 1. E a coxinha 2 é uma coxinha já mais feia. Qual que você ia preferir? Diga aí. Gente, o que eu tô vendo aqui, realmente você com certeza preferiria. Não tem nenhum doido, né? A coxinha 1, né? Se você fala com sinceridade, se você tivesse um dinheiro aí que você fosse gastar. E por que isso? Porque a gente não sabe. As pessoas que passam por você, elas não conhecem o que está no seu coração. O que elas vão ser influenciadas é o que você demonstra. São as suas atitudes. É aquilo que você passa para as pessoas. E deixa eu ler aqui um versículo para vocês. Só um minuto. Olha só o que diz em Provérbios 22:1. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. E esse versículo ele é muito importante, ele marcou a minha vida, porque antes eu tinha aquela frase que todo mundo fala, né? Eu não me importo com o que ninguém pensa, eu só me importo com o que Jesus pensa de mim. Isso é uma frase clichê e até bonita de se falar. De fato, a gente não tem que fazer as coisas pelas pessoas, devemos tudo fazer por Deus. Mas é importante, é bíblico se importar sim com aquilo que as pessoas pensam de você, porque o bom nome vale mais do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Isso é a Bíblia que está falando, gente. Ter um bom nome é importante. Então aquele cristão que fala, eu não tô nem aí se as pessoas falam mal de mim. O que importa é meu interior. Não tô nem aí se todo mundo acha que eu sou um imoral, se todo mundo acha que eu sou fofoqueira, porque o que importa é que Jesus conhece meu coração. Não, gente. Aqui, se o que você está passando para as pessoas é que você é uma mulher briguenta, que briga com seu marido, se você está passando para as pessoas que você é um homem irado, se você está passando para as pessoas que você é um imoral, que você ri de piadas imorais, isso é tão ruim quanto, porque você está demonstrando não uma atitude de alguém que tem o Espírito Santo.
Olha o que Jesus falou lá no versículo que a gente acabou de ler lá em Mateus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai. Por que então que aquilo que você passa, o seu bom nome é tão importante? Porque quando você tem um bom nome, você glorifica o Pai. E a nossa vida, ela tem sempre que apontar para Jesus, sempre. A gente tem que glorificar a Deus. Então, nossas atitudes, elas precisam refletir a glória de Deus, para que Deus seja glorificado sempre. Então, não use mais essa frase, não importa com o que ninguém pensa, importa só com o que Deus pensa de mim. Não, porque isso não é bíblico, apesar de ser bonito e coach de se falar, né? É Provérbios 22:1, para quem está indo. Apesar de ser bonito e bom de se falar, não é bíblico. O que a Bíblia diz é que é importante sim ter um bom nome, porque isso vale mais do que grandes riquezas. Então, gente, o que a gente está querendo passar para vocês hoje é que vocês não apenas, sim, o mais importante é ter uma consciência limpa, ser cheio de Deus, mas não apenas isso, vocês também demonstrem para as pessoas alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que é cheio de Deus. E como, Thaís? Como que eu faço isso? Bom, tem várias formas de se fazer. Olha só esse versículo é para jovem, muito importante para jovens, mas muitos adultos também. Casados, né? Jovens casados também. Anote esse versículo aí. Ele é Provérbios 22:11. Provérbios 22:11. Anote aí, Provérbios 22:11. Agora, presta atenção. Olha esse versículo que ele diz. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Vou ler de novo se você não sacou aqui o negócio. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Gente, e aí eu lhe pergunto, você quer ser aquela pessoa que vai ser sempre à margem da sociedade, que vai ser sempre inferior às outras pessoas, que vai ser sempre alguém abaixo do que as outras, abaixo, que nunca vai conseguir nada na vida, que nunca vai ter dinheiro, que nunca vai ter um bom emprego, vai ser uma pessoa que nunca vai se destacar. Você quer ser essa pessoa? Eu tenho certeza que não. E esse versículo ele fala assim, o que me chama a atenção e se expressa com elegância será amigo do rei. A gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente tem adultos e jovens que não sabem como se expressar, não se expressam com elegância. Como assim, pastor? Não sei como me expressar. Falam um monte de gíria, falam tudo errado. Gente, você precisa lutar para falar correto. Você lê a Bíblia e sabe, hoje, e eu falo, Thaís, assim, ó, é até bom esse ponto, isso que tu falou, que eu preciso melhorar. Eu me lembro que logo que eu me converti, ali nos primeiros meses, gente, eu tomava o cuidado de falar como a Bíblia falava. Então eu lia lá na versão Almeida, né? Me converti há muito tempo atrás, então a Bíblia não tinha NVI nem nada, era na época que a gente usava na igreja era Almeida mesmo. E aí eu lendo lá na Almeida e conjugava os verbos certos, falava de uma forma correta. E eu fui até elogiado pelos professores pela forma como eu falava, né? E a Bíblia ela fala isso, que a gente deve se expressar com elegância, a gente deve ter o cuidado de não ficar falando gíria, caramba, caraca, cacete, essas coisas assim que acabam tornando feio a forma como você fala, qual a imagem que você está vendendo, né? E você pode estar pensando, ai gente, isso é demais, é frescura. Não é pecado falar em gíria, não é esse o problema. Mas aí você é uma coxinha feia por fora e bonita por dentro. E aí é que tá, mas o que a gente está querendo passar para você é que aquilo que você passa para as pessoas é importante. Olha, a Bíblia a gente acabou de ler, o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, gente, você fala muita gíria, gíria é um negócio sem volta. Você aprende, vira um vício falar, vira um hábito. Tem gente que só fala de gíria e pega, e você passa para outras pessoas. Tem gíria na igreja que todo mundo fala. É engraçado, todos os jovens, né, pelo menos. E adolescentes também. Então, cuidado, porque você vai ser conhecido por isso. A jovem, adolescente que fala muita gíria, você não vai ser respeitado, seja onde você for. Vai dizer, esse aqui é a doidinha, é o doidinho. Por exemplo, tinha uns jovens que estavam errado, não é errado, gente.
mas tem que ter cuidado com quem falar. Tinha uns jovens que ficavam brincando, e aí querido, e aí querida, e aí sei lá o que. Cara, toma o cuidado de você não parecer para sempre uma criança, não parecer para sempre um aborrecente, né? Até os adolescentes, tem muito adolescente que já tem maturidade. Sabe, tem maturidade. Fala direito. Né? E a gente imagina assim, adolescente tem que... Não, adolescente tem que interagir com o jovem, ver aqueles jovens que se portam bem, que falam bem. Não é errado, gente, você não ficar apelidando as pessoas, não é errado você não ficar falando gíria, não é errado você não usar a roupa que o mundo tá usando. Ai não, tá todo mundo usando, qual é o nome daquele? É o cropped, né? Ai não, quero usar um cropped. Você tá vendendo a imagem do mundo, né? Você é uma coxinha feia. Você é uma coxinha feia. Então, gente, finalizando esse assunto de gíria, né? Cuidado, não porque seja errado, mas quer ser amigo de rei? Evite, fale com elegância. Treine, gente, treine. Eu lembro do pastor JJ, não sei se você conhece, quem é adolescente aí sabe, eu tenho estudado de adolescentes lá da NIB. Ele falava muito errado porque ele veio do interior. Eu nem lembro o interior que ele veio. E cada palavra, a cada frase que ele falava, toda frase que ele falava, ele usava tipo. Eu tava lá, tipo, não sei o que, tipo, tem gente que é assim, né? E ele também usava outras gírias. Eu nem lembro agora qual gíria que ele usava. E aí ele usava muitas gírias, né? Eu não lembro direito, mas eu lembro que tinha algumas gírias que ele falava. E o pastor JJ, ele treinou. Ele não era pastor ainda, ele treinou, ele começou a treinar. E hoje, gente, ele prega maravilhosamente bem e tem muitos adolescentes que ele está influenciando. Você acha que ele influenciaria quanto o pastor JJ influencia hoje se ele continuasse falando as gírias que ele falava? Tenho certeza que não. Ele fala às vezes na linguagem do adolescente, mas com equilíbrio, né? Então é importante sim você treinar. Mas há outras formas também de você ser feio por fora. E eu quero falar com você, adulto, né? Você, mulher casada, os seus vizinhos, o que eles falariam de você? Se eu chegasse agora e entrevistasse o seu vizinho, perguntasse como é a mulher que mora aqui do lado, o que eles falariam de você? Será que eu falei, essa aí é a doida que vive gritando com o marido, essa é a doida que vive gritando com os filhos, essa é a doida que dá uns shows aí de vez em quando? Ou você, o que eu diria de você, homem? Esse aí é o cara que de vez em quando ele dá um... Tá gritando com a mulher, esse cara é agressivo, esse cara que pega coisa lá na padaria fiado e demora a pagar. Ou falariam, esse é aquele preguiçoso que não sai de casa. Passa o dia em casa. Esse aí é o gordão. Caramba, você não pode ser conhecido por isso, você tem que ser conhecido. Não, esse aí é o filho de Deus. Esse aí é um cristão. É melhor as pessoas falarem, olha, esse é o crentezinho, ei pastor, ficar bagunçando, ei pastorzão, e aí pastorzinho, do que te conhecerem por uma característica ruim, né? E também, por exemplo, né, eu não falo gírias, né, por exemplo, eu não gosto de usar gírias. Como é a forma que você exorta uma pessoa? A Bíblia fala que toda exortação tem que ser com amor, né? Tem que ser com mansidão, tem que ser com palavras... mansas, para que a pessoa mude. E aí você chega com palavras duras, se é uma pessoa grossa, tem aquele pessoal que gosta de cortar, acha que é bonito cortar, né? Cortar é algo, gente, que não é engraçado, nem nunca deveria ser. Tem gente que não consegue falar sem ser cortando alguém. Isso é uma forma até de orgulho, porque você sempre quer sair por cima, você não consegue se sair por baixo. Então, se alguém fala alguma coisa séria com você, ou se você se sente de alguma forma acuado, você já lança um corte. Você já quer sempre sair por cima. Ou a pessoa está quieta, mas você precisa cortar para mostrar que você que está no comando. E tem gente que faz isso sem perceber. Você não está fazendo conscientemente. Eu quero ser maior que todo mundo aqui. Mas é isso que você está refletindo. É um certo orgulho. Então, muito cuidado, você que corte. Pare com isso. Tente tirar esse hábito ruim de você. Não corte as pessoas. Use palavras que edificam as pessoas. Usem palavras que a gente está... Essa meditação dessa semana, se você está meditando, né? Acho que era na terça, que falava da língua, né? Era de ontem, né? Que falava da língua. E ele falava exatamente isso. Porque as nossas palavras, elas devem refletir a Cristo. Elas devem ser usadas para edificar os outros. Né? Então, cuidado com aquilo que você está falando, porque o que você fala é o que você passa para as outras pessoas. A boca fala também do que está cheio o coração, né?
Então, muito cuidado, gente. Que aquilo que está no seu exterior, aquilo que você passa para as pessoas, seja um reflexo daquilo que está no seu interior. Isso. Tome cuidado também se você fala muito, né? O versículo de ontem da meditação, Efésios 4:29, fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, muito cuidado para você não querer parecer o sabichão, né? Tem aquele pessoal que, cara, decorou uma semana 10 versículos e aí já chega botando banca, não, eu sou o espiritual, não, você tem que aprender comigo. Tem aquela pessoa que nunca faz exercício, faz uma vez e já fica enchendo o saco dos outros, não, vamos lá, vamos fazer exercício porque eu sou o cara. Tem aquele cara que nunca estudou, vai estudar a primeira vez, já coloca a foto, eu com os meus amigos Stuart, Guidorizi, que são os livros de cálculo, né? E aí tira selfie. Calma! Não precisa ser dessa forma. Sim, você faz exercício e quer compartilhar no seu Instagram, claro, compartilhe. As pessoas que seguem você, se quiserem ver, vão ver. Se não quiserem ver, vão bloquear. Não tem problema. Eu não quero dizer que é um problema você compartilhar, você fazendo exercício, mas o problema é você ser chato. É você chegar para as pessoas e falar: e aí, mano, tu não tá fazendo? E aí, seu gordo? E aí, seu preguiçoso? Calma, edifique os outros. Use o versículo de ontem, Efésios 4:29. Muito cuidado como você se porta. E aquilo que você posta também é um grande reflexo, né, desse exemplo que a gente está falando. Então, se você posta as coisas só para se aparecer, isso não é bom. Às vezes a gente posta algumas coisas, mas, gente, é muito raro a gente postar. E quando a gente posta, é um sentido de incentivar você. Isso. E de compartilhar coisas boas. Não no sentido de ser chato ou de ser orgulhoso ou de qualquer forma, não. Então, antes de postar algo, a gente sempre se pergunte: por que eu estou postando isso? Exatamente. É pra só me mostrar ou é pra incentivar outras Edificar pessoas outros, e né? edificar? Porque, gente, não é errado. Não é errado você compartilhar fazendo exercício. É legal, não é errado você compartilhar uma meditação. É legal. Não é legal. É ótimo, na verdade. Mas aí você tem que tomar o cuidado para não se tornar orgulhoso. Não é errado. Não é errado você botar uma palavra. Muito pelo contrário. Você tem que postar versículos, postar coisas boas para que o mundo veja e glorifique o Pai. Só que muito cuidado com o orgulho. Muito cuidado com o orgulho, tá? E muito cuidado também com que se você vai postar louvores a Deus, amém. Mas não fique postando reclamação. Não fique usando suas redes sociais como o muro das lamentações. Não mostre uma pessoa ingrata que não confia em Deus. Descanse em Deus. Você está com medo, está aterrorizado. Sabe com quem você vai reclamar? Não é no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você vai lá, se ajoelha e ora e fala: meu Deus, eu estou com medo. Meu Deus, eu estou com calor, não tenho ar-condicionado. Meu Deus, a minha mulher não me escuta, o meu marido não me escuta. Mas não são nas redes sociais. Eu tô ficando até indignado aqui, tá vendo? Gente, não seja um murmurador. Deus o detesta a murmuração. Sabe, Thaís, me lembra até de uma história. E essa história que ele vai contar, queria muito que líderes prestassem atenção, e não só líderes, também todos os cristãos. Porque às vezes nós queremos ser tão espirituais, mas pecamos em coisas simples que são pecado também. São pecado, porque estão demonstrando não o Jesus que está dentro de nós, porque o nosso Jesus não é assim. Então preste atenção nessa história. Lembre-se que esse ponto é a coxinha feia por fora, mas bonita por dentro. Então existiam dois irmãos que eles passaram muito tempo sem se ver. Um se tornou diretor de musical e outro se tornou pastor. Eles foram criados na palavra de Deus, e um foi ser diretor de musicais e o outro foi ser pastor. Depois de muitos e muitos anos, mais de 10 anos, eles se encontraram. Cara, foi aquela festa e o diretor de musical, ele falou assim: meu irmão, eu quero muito que você vá lá assistir. Vá assistir aqui essa minha apresentação. Vai acontecer no Teatro Fulano de Tal, às 20 horas. Ok. Aí o que era pastor, né, chegou nesse dia da apresentação, foi lá para a apresentação, começava 8 horas, ele chegou 8:01, chegou atrasado.
Quando ele chegou, já tinha começado. Começou 8 horas em ponto. Ele chegou lá agoniado, entrou nas fileiras, tudo escuro. Com licença, foi passando e sentou. Assistiu a apresentação, 2 horas de apresentação. Cara, e ele se emocionou, ele chorou com as danças, com o jogo de iluminação, com as músicas, com a perfeição de cada detalhe. Depois, no final, todo mundo ficou em pé e começou a aplaudir essa apresentação. O pastor chorou, chegou com o irmão dele e falou: meu irmão, que apresentação linda! E ele falou: sim, foi uma história que eu escrevi da minha cabeça. Nossa, que fantástico. Meu irmão, eu quero te convidar para você ir lá na minha igreja. Vai lá assistir um culto, faz tempo que a gente não vai. Vamos lá, tá, tudo bem. Que horas começa? Começa às 7h30. E aí chegou no dia do culto, no domingo. Esse irmão, o diretor de musicais, ele chegou na igreja às 7 horas, chegou na frente da igreja, a igreja tava tudo fechado, tava escuro. Ele ficou esperando lá. Ele era acostumado a chegar cedo nos cantos. Quando deu 7h15, chegou o cara que ia abrir a igreja. Era um jovem, abriu a igreja, ele ficou esperando dentro do carro. Esse jovem abriu a igreja, quando levantou o portão, ele entrou. Quando ele entrou, estava tudo desligado, ar-condicionado desligado, as cadeiras estavam todas bagunçadas. Isso já era 7h20. Deu 7h25, foram chegando alguns irmãos, começaram a arrumar a cadeira, terminaram 7h30, deu 7h35, o pessoal da banda subiu lá e começou a testar. O cara do teclado testando, da bateria, começava às 7h30, isso já era 7h40. Quando deu 7h45, chega o pastor com as 2 crianças, a mulher estaciona o carro rápido, sai todo suado, corre e fala com os irmãos agitados, sobe na igreja: gente, vamos sentar, vamos começar agora o nosso culto. Senta, ei, segura o menino. Sentaram. E aí teve todo o culto. Quando acabou, o pastor desceu com o irmão e falou assim: ei, meu irmão, o que gostou? Que bom que você veio. Gostou da palavra de Deus? O que você achou do culto? O irmão, ele falou o seguinte: olha, há uma diferença entre nós. É que eu conto uma mentira, mas eu faço com tanta diligência. Eu busco tanto a perfeição, eu suo tanto, eu faço com tanto empenho, que as pessoas acham que é verdade e se emocionam. Mas você, meu irmão, você fala da verdade, mas você fala de uma forma tão desleixada, tão preguiçosa, que ninguém acredita. Pesado, né? Ai. E quando alguém olha a sua vida, como você leva a sua vida? Deles tenha falhado também. Já estão voltando aí. Gente, vamos lá. E o terceiro tipo de coxinha é a bonita por fora e deliciosa por dentro. Você que estava no Instagram vai ter que ouvir de novo. Bonita por fora e deliciosa por dentro. 1 Pedro capítulo 3, do versículo de 1 a 5, ele fala o seguinte. 1 Pedro 3, de 1 a 5. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Aí o versículo 4 é o versículo chave dessa sentença. Pelo contrário, onde é que deve estar a beleza? No interior. Essa beleza não perece, que é o recheio. Como é que essa beleza é demonstrada? Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. No espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. A beleza interior é demonstrada nas minhas atitudes, no espírito dócil e tranquilo. Isso o que nos ensina? Que devemos estar livres da hipocrisia, mas também devemos estar praticando boas obras. E olha só, esse versículo ele é muito forte, porque ele diz: mulheres, né? Eu sei que tem muitas mulheres nessa situação, mas esse versículo não se aplica só a mulheres, mas ele nos ensina um princípio de Deus, né? Porque a Bíblia é cheia de princípios, nos ensina como Deus pensa. Então, cara, o maior princípio desse versículo é que a gente pode ganhar as pessoas, às vezes, sem palavras. Tem pessoas, principalmente familiares, que a gente não consegue falar. Você com certeza tem um familiar que se você parar e sentar com ele para falar do evangelho, ele não vai lhe escutar.
Mas esse versículo nos diz, ei, você pode ganhar ele sem palavras, por meio do seu bom procedimento, por meio das suas atitudes. E, gente, eu sei que isso é difícil, né? É difícil, porque ainda mais com pessoas da nossa família, que convivem, que sabem nossos defeitos, que sabem no momento que a gente se estressa, né? Principalmente marido e mulher. Porque às vezes a gente não se estressa com a pessoa lá da rua, mas a gente fica estressado em casa. E a gente acaba descontando coisas que acontecem fora para dentro de casa. Então, o que esse versículo está falando, e porque ele é tão forte, é que a gente pode sim, né, ser bom tanto por dentro quanto por fora. Né, E que na verdade deve até, e que a né? gente deve. Porque a beleza de fora demonstra aquilo que está dentro, né? Demonstra aquilo que está dentro. Então, as pessoas vão ver Jesus através daquilo que você expressa. Mas isso é uma paradoxo, não sei se é a palavra, porque você só vai conseguir expressar Jesus de verdade se o seu interior estiver bom, estiver cheio de Deus, não estiver podre, né? Então a gente precisa das duas coisas, é necessário ter as duas coisas. Isso mesmo. Nós devemos estar livres da hipocrisia e também praticando boas obras, gente. E aí tem um versículo fantástico. Tito 2, de 7 a 8. Fala assim: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Olha só, Paulo está falando para Tito, olha, você deve ser um exemplo em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Versículo 8. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Para não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. A Bíblia fala muitas vezes de nós não sermos hipócritas. Você está com pecado escondido. Confesse. Confesse esse pecado. Você está com uma imoralidade, o pecado, alguma coisa dentro, confesse, limpe, o interior é o principal. Mas também se preocupe como você se porta perante a sociedade. Lá em Tito 2, versículos 7 a 8, Paulo já falava isso, né? Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas. Olha só, palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Gente, devemos ser como essa coxinha. Olha só, coisa boa, nunca imaginei. Puxa, você é uma coxinha, bonita por fora e boa por dentro, né? Devemos ser como essa coxinha, se preocupar com o interior, mas também como é a nossa apresentação, se é uma boa apresentação ou uma apresentação ruim. E agora, eu quero mostrar para você, e aí tu pode pegar lá o celular da live do... Quero mostrar para você um testemunho muito importante, tá? Então, veja esse testemunho. Eu acho que o pessoal eles não vão conseguir. Já terminou lá, né? Então tá. Olha só, você que está no YouTube, vou mostrar para você esse testemunho. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim, pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas, a única parte que elas mexem da mão é o dedo. Me incomoda um pouco a dor, porque daí eu sinto muita dor, assim, quando eu bato, quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada, porque eu senti muitas dores no meu ferimento.
E eu digo para ela, filha, por que você não chamou a mãe? Ela disse, eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia, quando me der sono, quando eu não aguento mais, eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tenho que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você estar bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus curativos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. O machucar é um problema assim raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha para os médicos e não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, disse assim, mãe, eu vou me cuidar. Ela falou assim, a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem. Mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora e depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas, agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil, tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar, é muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa. E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Não parece que ela tem essa doença? A gente até esquece. Porque mesmo que ela tenha um problema, ela é como todo mundo. É muita diferença. Antes ela andava um pouco desanimada. Até a ponto de um dia dizer para mim, mãe, será que é pecado pedir para Deus para dormir para sempre? E então ela estava cansada assim, de viver assim, aqui nesse mundo, né? Depois que ela começou a fazer esse pequeno grupo com as crianças, ela tem ânimo. Hoje ela pede para Deus assim, que ela acorde outro dia viva. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema, porque Ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dEle. Orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar. E eu sei que Ele vai ajudar cada um. Como a doença é grave, o governo fornece os curativos importados, que protegem a pele sensível de Vitória. Um alívio, mas nem tanto. Antes, quando ela não tinha esses curativos, isso era todos os dias. Foi 11 anos assim, acordando com a cama nas costas. A gente brinca, né? Que ela disse, mãe, antes desse curativo eu acordava grudada na cama, né? Era com os lençóis grudados, a roupa grudada, ia para baixo do chuveiro para molhar até tirar tudo. Hoje em dia ela tem os curativos.
E esses curativos, ele dá uma proteção, então gruda igual, ela tem que arrancar, sai a pele, sangra. Ela fica de molho na banheira e depois vai tirando, daí amolece, dói menos. Se eu fosse todos os dias que tivesse que trocar os curativos da minha filha, todos os dias como eu troco, eu chorasse, eu me desesperasse, ficasse com medo, com pena, nós duas acho que não estaria aqui mais. Eu, com a minha limitação, eu tento e sei que eu consigo, porque ele está me ajudando. Ele pode ajudar cada um. Então eu quero pedir que vocês trabalhem, falem com os amigos. O adulto tem vergonha de falar para um amigo uma coisa que é verdadeira. E não tem vergonha de falar até uma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa. E você, não é capaz de fazer o mesmo? Deus espera que nós sejamos como Andressa, linda por fora e linda por dentro. Não estamos falando de aparência física, não estamos falando de corpo ou de como você se veste, estamos falando do seu procedimento. Ela nos mostrou que nós não temos desculpas para dar. Ela, na sua limitação, ela era linda por fora e linda por dentro. Como é que está a nossa vida hoje? Olhando para a vida dela, quem é que não vai crer, gente? Quem olhando para a vida dessa criança que serve a Deus dessa forma, quem não vai crer? Mas às vezes, olhando para a nossa vida, que temos tudo para servir a Deus, somos cheios de desculpas, cheios de pecados, cheios de reclamação. Que possamos ser lindos por fora e por dentro. Amém? Amém, gente. Eu quero ser como a Andressa, linda por fora e linda por dentro. Eu quero ser como ela, refletir a imagem de Jesus, refletir a luz de Cristo. Então, vamos juntos, né? Nessa batalha do dia a dia, mas é possível. Amém. E agora eu quero finalizar com uma oração. Abaixe sua cabeça onde você estiver e que a gente peça para Deus para sermos lindos por fora e por dentro, como uma coxinha bem apresentada com a mensagem de Jesus. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradeço pela tua palavra que nos molda, que nos transforma, que mexe conosco. Obrigado pelos exemplos, Senhor, que podemos ver. O teu reino, Senhor, está sendo espalhado e nos ajuda, Senhor, a continuar espalhando. Deus, que essa live transforme a nossa vida. Primeiro, que não sejamos hipócritas, Senhor, guardando o pecado ou escondendo. Segundo, Senhor, que a gente não leve a nossa vida sem nos preocupar com o nosso nome ou com a mensagem que nós pregamos. E, Pai, também que possamos ser lindos por dentro e por fora, para que vejam as nossas obras, o nosso esforço e glorifiquem a Ti, Pai, que estás nos céus. É isso que nós oramos, Pai, e pedimos. No nome de Jesus. Amém.